Muito boa noite. Meu nome é Débora do Nascimento. Eu sou editora da Oriqui Editora. Acabei de ficar nervosa, não sei porquê. Acontece, né? Tem dias e dias. Para quem não conhece a gente, nós somos uma editora independente, tá? Uma editora pequena. Nós temos 2 livros publicados, Roleta do Genocídio e Favela em Mim. Eu vou começar lendo e daqui a pouco eu falo mais um pouquinho. Epigenética preta. Arde cada partícula de sal do suor que escorre pela derme exposta ao calor de muitas vidas. Arde cada glóbulo do sangue que percorre tortuosas vias de corpos tratados como indicadores sociais, jamais como humanos. Arde a mente mais do que as feridas, os genes, o banzo, as gradações de melanina, o espírito, a episteme. Arde cada volta que nos distancia mais e mais do nosso lugar, cada rota que nos afasta, cada tapa, cada porta na cara, cada pouca anestesia. Arde o passado de sequestro e cárcere e violências culturais, corporais, sexuais, psicológicas. Arde no agora, cada bala fria, cada cela fria, cada maca fria, cada função, palavra, panela fria, cada fria solidão, cada pouca anestesia, pouca anestesia, pouca anestesia. Arde o futuro que nos tentam interditar por anos a fio. Arde cada minuto da nossa insistência em permanecermos vivos. Boa noite a todos que chegaram agora. Eu já me apresentei, mas vou falar de novo. Eu sou Débora do Nascimento, editora da Oriqui. Tenho começado as lives agora lendo um poema, né? Nós publicamos literatura negra e outros autores de identidades menosprezadas, apagadas pelo mercado editorial, pela sociedade, de um modo geral. Hoje a nossa live é com a Simone Rico. Daqui a pouquinho ela deve estar aí, não vi se ela entrou, né, enquanto eu estava lendo. Daqui a pouquinho ela deve estar entrando aqui. E hoje o título da live é Epistemicídio Negro e Literatura. A gente vai falar um pouquinho sobre a população negra, sobre o apagamento da cultura, né, e dos saberes da população negra, e a literatura enquanto resgate e registro de memória e criação. Eu queria começar com uma citação do KLJ, do Racionais MC, que diz: o epistemicídio é a morte antes do tiro. Sejam todos bem-vindos. Assim que a Simone entrar, eu chamo, ou ela chama. Eu não sei se ela já entrou. Simone, você está por aí? Pode mandar o convite, porque eu não tô conseguindo incluir você aqui, eu não sei por quê. Acho que entrou você e outra pessoa junto. Aí eu não consigo. Bom, eu vou lendo aqui a biografia. Simone Rico é mestra em literaturas africanas de língua portuguesa, professora da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, professora colaboradora da pós-graduação em História e Culturas Africanas e Afro-Brasileira do IPN Santa Úrsula e na pós-graduação em Literatura Infanto-Juvenil na Universidade Cândido Mendes. Ao lado de professores da Prefeitura do Rio, entrega o projeto Diálogos. Simone é articuladora cultural. Simone, bem-vinda, artista, multilinguagens, doula dos nossos de artistas, fotógrafa, né? Escritora de poesia em imagens, youtuber, cantora, amiga, mãe, tantas coisas, né, Simone? Não Poxa, cabe. que bom, né? Bom, quero agradecer todo mundo que chegou para somar aqui, para a gente partilhar um pouquinho, falar das saudades, né? Tô vendo a Naira aí, saudades das coisas que a gente pode sair de casa para assistir, para curtir ao vivo e a cores, para dar o abraço que a gente não pode dar nesse momento, né? Então, a Débora e a editora Oriqui trazem o convite, e aí o convite fica sendo uma forma da gente virtualmente aproximar os nossos corpos e pensamentos de um abraço possível nesse momento. Então, que bom poder trocar com vocês, né? Todo mundo que vai chegando, me dá vontade de ir abraçando cada um que chega, mas a gente vai trocando isso aqui em palavras. Então, a Débora já apresentou, né?
muitos de vocês que chegaram aqui são colegas de sala de aula, de militância, pessoas que a literatura me possibilitou conhecer, muitos dentro da sala de aula, né? Ou como professora, ou também como aluna. E acho que é muito isso que reúne a gente aqui, né? Esse prazer que nós que estamos aqui temos pelo texto, pela palavra, pela escrita, e o conhecimento que essa escrita, que essa palavra, que esse texto permite que a gente acesse e permite também que a gente produza em diferentes linguagens. Então, todos os trabalhos que eu tenho feito, a roda de leitura que a gente faz lá no Largo das Letras, lá em Santa Teresa, as atividades que a gente faz no projeto Diálogos dentro da sala de aula, a professora Luísa que passou aí, né, que me permitiu fazer esse projeto dentro da sala de aula, lá em Cosmos, as atividades que eu faço dentro da sala de aula em Bangu e em outros lugares por onde eu tenho ido, todas essas atividades, elas estão trabalhando de acordo com o tema que a Débora me propôs, né? E então, Sheila Martins, que está aí também, que é uma companheira nessa travessia de histórias por vários lugares do Brasil, do Rio, né? Quando Débora me convida, então é uma possibilidade de reunir todas essas experiências e falar um pouco disso, né? De como a gente teve por muito tempo um distanciamento de várias informações, vários conhecimentos, que o conhecimento, a literatura não nos deu. Né? A gente entende, Vanusa também, que está trabalhando com os nossos jovens encarcerados, né? Onde a gente tem uma população negra muito grande, que a gente gostaria que não fosse assim. Que já fui levar também essa produção literária dentro desses espaços. E que produção literária é essa, né? É uma produção literária que, ao contrário da produção que é conhecida como a produção clássica da literatura, que vai abordar aí o que seriam os grandes temas e as grandes personagens, essa produção literária vai se voltar para várias outras narrativas, várias outras histórias que fazem parte do nosso passado, da nossa ancestralidade. A Dan Coutinho está falando aí que a gente vai vasculhando os arquivos, e alguns artistas, alguns escritores brasileiros fizeram, antes de nós, essa tarefa de vasculhar esses arquivos, a começar pelos seus próprios arquivos familiares, muitas vezes, e também percebendo várias histórias que deixaram de ser contadas. E o epistemicídio consiste muito nisso, né? Numa opção por não contar aquela história que parece menos importante, que parece inferior, que parece desinteressante. Mas a questão é desinteressante para quem? E aí, quando nós, população brasileira, especialmente população negro-brasileira, quando nós começamos a nos interessar por literatura de uma maneira que seja uma literatura que representa aquilo que a gente sente, aquilo que a gente percebe enquanto participante da literatura, participante da sociedade brasileira, a gente vai percebendo um desencontro entre aquilo que a gente lê e aquilo que a gente vive. Então, a gente vai sentindo a falta da representatividade. Nós, pessoas negras, somos representadas ali, mas não nos sentimos representadas da forma como deveria ser. Vamos percebendo ali um distanciamento daquilo que está na ficção e da nossa realidade, vamos percebendo ali que falta muita coisa para ser dita, e vai chegar aqui no Brasil, na década a partir de 50, né, por aí, a gente vai começar a ver o surgimento de alguns autores, assim, o Solano Trindade, o próprio Abdias do Nascimento, e antes deles toda uma frente negra, né, que vai começar a colocar na literatura muitas coisas que a literatura ignorou. A expressão de um sentir-se negro que faltava quando havia o personagem negro na literatura. Ele estava ali, mas muitas vezes ele não colocava esse sentir-se negro. Isso era considerado algo que a nossa democracia racial
Não precisa dessa conversa. Para que falar disso se aqui todo mundo está feliz, todo mundo está bem? Por que tocar nesse assunto? E aí chega uma geração de autores que vai coletivamente perceber que não é bem assim, vai estar alinhado com várias coisas que estão acontecendo aí no mundo, naquela altura, depois da metade do século XX, vai perceber que a gente precisa estar, sim, nas páginas. E se a gente não está lá, então a gente tem que escrever essas histórias que fazem com que a gente passe a estar lá. E quando isso acontece, a gente começa a fazer parte de um movimento que vai buscando minar esse epistemicídio, essa morte, essa opção por não falar de certos assuntos, de certos temas, de certos personagens. E aí que a gente vai perceber o resgate da figura histórica do Zumbi, da Andara, o recontar, por exemplo, de fatos, de episódios históricos e a sua real importância. Então, aí a literatura começa a ter isso que você colocou na proposta, né? Uma literatura que retoma, que resgata e que muitas vezes traz algo que a Dani está dizendo que algo que está se fortalecendo, por quê? Porque essas ações elas vêm sendo construídas por um movimento que é agregador. As pessoas que escrevem literatura negro-brasileira convidam outras pessoas a escreverem. O CUT convida pessoas a escreverem. O CUT me convidou para fazer o prefácio do livro dele, Contos Escolhidos, no momento que eu fui numa oficina dele, em São Paulo. Então, não conhecia o CUT, conheci o CUT de ler o livro do CUT. E fui lá, participei da oficina, falei sobre o trabalho, CUT acolheu a minha fala e fez o convite, sabe, para que eu escrevesse esse prefácio de livro. Então, é uma generosidade, é uma escrita que motiva muito a coletividade. É uma escrita que não quer a privacidade da escrita, no sentido de privatizar, né? Nem a privacidade, privatizar. Qualquer um de nós pode escrever, porque a escrita é a nossa oralidade também, só que organizada num outro formato. E quando ela vai se organizando, vindas de diferentes lugares, ela vai colocando no papel várias experiências que não estavam, né, ainda na literatura. E então a gente tem visto surgir trazendo essas subjetividades, como o Favela. E travou para mim. Caiu para você? Para mim deu uma travadinha. Não sei se o pessoal estiver te ouvindo, pode continuar. Para mim deu uma travadinha na sua fala. Deu, sua tela ficou escura. Então esse processo, né? O processo é crescente, o processo vem crescendo. O Marlon Souza está aí, né? Que organiza a Festa Literária de Caxias e ele participa também desse processo, é escritor também, né? A professora Vanusa está aí, também faz esse processo com jovens que estão em privação de liberdade. Então, é um processo de escrita como empoderamento não só de escritores. Não significa que todas essas pessoas vão virar escritoras, mas todas essas pessoas vão entender a importância de fazer o uso da sua escolaridade, da sua escrita, da sua criatividade para contar as suas próprias histórias. E acho que esse é um grande caminho que pode reverter a questão do epistemicídio. Que cada povo, que cada sujeito, cada um se faça sujeito a partir da escrita, escrevendo a sua experiência ou escrevendo experiências sobre viver, escrevendo ficção, mas a partir de um olhar que não é o olhar mais comum à maior parte dos escritores, que ainda é a maior parte dos escritores, né? As pessoas que têm uma escolarização mais ampla, que têm pertencem a uma classe social mais alta, que podem muitas vezes realizar a escrita como um projeto que é subvencionado, né, que é bancado pelas suas famílias. Essa não é a realidade dos escritores negros. A Vanusa está dizendo, né, que o preso escreve porque ele não pode falar, né, diz Luiz Mendes. E é isso, a escrita é fala, e a palavra é um dos valores civilizatórios que dá base para as sociedades negro-africanas, né?
Então, pensar na importância da palavra, seja ela dita pela oralidade ou ela colocada no papel, é a estratégia mais eficaz para que a gente possa ir minando esse apagamento da cultura daquele que foi considerado o outro, daquele que agora quer ser o outro, e aí quando começa essa produção literária no Brasil, através do grupo Quilomboje, né, que é o grupo que está até hoje à frente do Cadernos Negros, tem essa necessidade de se colocar como uma escrita negra, sim, como um fazer negro, sim, porque é importante dizer, nós estamos aqui, né? É muito importante demarcar isso. Estou vendo a Leda falar sempre aqui nos comentários de pessoas brancas que se incomodam, né, que somos um país miscigenado, sim, tudo isso é conhecido, né? Mas o lugar, a miscigenação, ela tem o lugar do sujeito indígena, né? Por exemplo, o Ailton Krenak, que é um autor indígena, ele faz parte dessa sociedade miscigenada, mas enquanto sujeito indígena. Então, ele quer falar desse ser um sujeito indígena. Não discriminar o outro é uma parte dessa sociedade que se respeita, mas incentivar que o outro ocupe lugares é outra parte também. E a literatura é lugar de poder. Então, escrever que o menino da comunidade, incentivar que o menino encarcerado escreva, que o menino da comunidade escreva, que a senhora que vai estar fazendo ensino de jovens e adultos escreva. Incentivar essas pessoas à escrita é incentivar a cidadania. E acho que é muito esse trabalho que essa literatura negro-brasileira vem fazendo. Ela vem convidando as pessoas à leitura, à percepção de si mesmas, à percepção da história do nosso país, não a partir da história oficial, porque falta muita coisa ali, né? Os dois autores que são mais expressivos quando a gente está falando de epistemicídio, que é um nome muito... às vezes forte, porque esse sufixo, né, lembra muitas coisas fortes, né, que a gente sabe que são negativas, mas é por aí mesmo, para isso mesmo que Boaventura Sousa Santos pensou nesse epistemicídio, como os saberes desses outros povos aí, dos vários povos negros e dos vários povos indígenas do Brasil e de outros lugares do mundo, como essas epistemes, esses conhecimentos, eles foram assassinados sem piedade. E aí, um fator que mostra muito isso é a própria questão do nome. Já começa por aí. Se a gente lembrar, né, todo mundo que está se formando como leitor, vai passar por esse momento de ser convidado a ler o Shakespeare, e deve ler mesmo, e aí a gente vai lembrar lá do Romeu e Julieta, quando a Julieta fala pro Romeu do nome. Ah, Romeu, Romeu, se tivesses outro nome, mas o que é um nome? Né? E aí essa questão do nome, ela é muito trabalhada também nas literaturas negras, porque é apagando o nome do sujeito negro que chega aqui, do homem e da mulher, dando um outro nome, dando um nome civilizado, dando um nome cristão, dando um nome melhor. Quando você dá esse outro nome, você apaga muita coisa. Você tira uma parte grande da identidade. Né? E essa mudança que acontece através da linguagem, ela acontece muito na literatura. A literatura tirou muitos nomes, a literatura colocou personagens negros dentro de um universo que era unicamente branco, mas muitas vezes colocou de uma forma que anulou o que essas personagens tinham de mais forte, de mais pungente para oferecer. Com algumas exceções, e aí eu quero voltar no Lima Barreto, né, voltando no tempo, porque aqui no Policarpo Quaresma, que é o livro que inclusive estaria na prova da UERJ desse ano, o Lima faz uma coisa maravilhosa. O Lima está falando dos pretos velhos, o Lima está falando da encantaria, o Lima está falando dos saberes das rezadeiras, das benzedeiras, sabe? E ele faz uma coisa que
que o epistemicídio mostra, né, que é um mecanismo do epistemicídio. Ele destrói hierarquia. O que ele coloca aqui, lá no começo lá do 19, é que não tem hierarquia, é que cada saber tem o seu valor. E a gente só pode escolher os melhores dentro do contexto que é pertinente para cada um. E escolher o melhor não significa eliminar aquele que não é considerado o menor. O melhor, né? E o Lima faz isso de uma maneira tão magistral que ele fica sendo esse expoente de uma literatura negra brasileira, porque ele está fazendo o que essa literatura se propôs a fazer muito tempo depois, que é trazer para o texto essas outras vivências, a vivência do terreiro, a vivência da periferia, a vivência do homem internado na unidade de saúde mental, a vivência dos excluídos, daqueles que vão vão aparecer muitas vezes na narrativa de um narrador que vai olhar para eles de um lugar distanciado. E o que a literatura negro-brasileira tem feito é olhar de dentro, é olhar a partir do próprio peito, né? Porque tem essa questão da autorrepresentação. Então você pega o Miró da Muribeca, que é um poeta maravilhoso, eu não lembro agora se do Recife ou da Paraíba, mas a live da Jéssica Balbino, que foi aqui anterior com a Uriqui, foi antes da Riane, a Jéssica falou dele, que fez agora uma campanha de arrecadação para ajudar o Miró da Muribeca, que é um poeta excelente e que vive até hoje, faz sua poesia nas ruas e que é uma pessoa que passa por várias dificuldades que muitos outros autores não passam. Então, o que essa literatura propõe quando ela entra em cena, essa literatura negro-brasileira, fazer com que todas essas variantes, né, de saberes vindos da população africana que chega ao Brasil e que circula por aí até hoje na marginalidade, estejam no centro, estejam comandando uma produção que é arte, que é artística e que se constitui a partir da escrita, que é um saber europeu, né? Claro que a gente vai considerar que tem aquela escrita antiga, egípcia, que é negra, a gente tem vários códigos de símbolos, mas a gente está falando essa escrita que foi a escrita civilizatória, a escrita que o Anchieta fez o índio escrever na areia da praia, né? Então é pegar essa escrita aí e dizer, não, obrigado pela sua escrita, mas com ela passa a ser minha também, eu me aproprio dela e vou escrever histórias que falam de mim também. Falei um monte. Fala aí, Débora. Bem-vindo. Essa é a Simone Rico. Acho que a gente pode acabar. Acabou a live, já deu aula, não tem mais nada para dizer. É isso, né? Não, tô brincando. É porque é intenso, né? Cada vez que eu ouço você falar, assim, é impressionante. A gente eu acompanho o seu trabalho, a gente conversa muito, mas ainda assim, sempre que você, enfim, se coloca em relação a essas temáticas, né, que você com as quais você trabalha, nas quais você acredita, é sempre muito potente, né, de uma intensidade muito, muito grande, né. Eu fiquei pensando algumas coisas, né, enquanto você falava, assim. Primeiro eu vou dizer aqui para o pessoal, se quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Se a Simone estiver falando, eu vou guardar as perguntas e a gente vai fazendo no momento oportuno. Perguntem, façam suas colocações, a gente vai lendo à medida que der. Esse epistemicídio, né, esse apagamento de saberes, ele tem a ver também com colocar esses saberes em outros lugares, né? Tem a ver com anular e desqualificar o conhecimento, a cultura, os valores de beleza, né? Inclusive com o que você falou de a gente não vê essas histórias que são consideradas menos importantes sendo contadas. A gente não... E aí, quem disse que são menos importantes, né? A gente absorveu que são menos importantes porque a gente cresceu ouvindo isso numa sociedade racista, a partir, né, de uma colonização que veio anular esses saberes.
E aí eu pensei como todo o seu trabalho, ele busca confrontar esse apagamento, né? Apesar de eu ter feito esse convite para você, ouvir a sua fala e juntar tudo isso me fez entender como cada uma das ações que você executa, né? Como professora, como contadora de história, como incentivadora de pessoas, artistas, de escritas, como articuladora cultural, as rodas de leitura que você promove, tudo aquilo com que você trabalha, ele busca confrontar e anular esse apagamento, né? Você traz sempre referências, você está sempre falando, inclusive nas suas falas, nas suas conversas coloquiais, né, sobre essas, lembrando a importância de trazer, das pessoas contarem, e como que esse trabalho é importante, né? E é um trabalho constante, né? E que às vezes deve ser, inclusive, cansativo. Então, eu não sei se todo mundo que está aqui, tem muitos amigos, né, muitas pessoas conhecidas nossas, mas eu não sei se todo mundo conhece. Então, se você quiser falar um pouquinho de algumas dessas ações que você promove, eu acho que talvez seria interessante para as pessoas entenderem de que modos essas ações podem ocorrer, né, anti-epistemicídio. E alguém perguntou aqui sobre o vértice, né, como surgiu a ideia do vértice. Eu acho que é isso, a gente pode desembocar. Eu até separei ele aqui, porque eu acho que tem muitas histórias que a gente pode conversar em relação a esse confrontamento, né? A literatura que expressa essas histórias, que contam esses modos de vida, sejam mais antigos, como o Lima Barreto, sejam atuais, como a Luciana, por exemplo, fala da avó com a panela de pressão na cozinha, como Lu de Oliveira e a Raquel falaram da morte da Marielle. Todas essas histórias que estão presentes na literatura, elas são uma forma de resistência, né, a essa tentativa de apagamento que os nossos saberes sofrem diariamente. Então, queria que você falasse um pouquinho de como você pensa nas ações, né? Eu acredito que sim, mas queria que você falasse essa consciência de que cada ação precisa ter esse reforço e essa referência de contar aquilo que é apagado, e aí responder a pergunta aqui da Maria Carolina Carolina. Azevedo, sobre como surgiu o vértice. Então, Maria Carolina é também uma querida, né, professora que está nessa batalha. Tem um grupo de professores dentro da rede municipal, e eu fico muito feliz em ver cada ação deles. E ela pergunta sobre o projeto do Vértice. Eu vou dar uma voltinha para chegar lá. Ó, o Luiz Vaz também, que participou bastante dessa caminhada. A gente faz ações na Ser Cidadão, lá em Santa Cruz, no último bairro da cidade. Então, primeira coisa, né? Se a Leda disse que saiu, foi convidar pessoas para assistir, talvez sejam pessoas que não conhecem o meu trabalho. E a maioria que passou aí foi disparando aqui meu coração, porque são pessoas bem, bem queridas, e fico feliz que elas estejam por aqui. Como eu chego a falar dessa literatura negro-brasileira? Eu acho que esse é um episódio interessante. Eu vou para a UF para fazer o meu mestrado em literaturas africanas. E aí, eu vou estudando literaturas africanas e não percebo algo que eu só vou perceber no final, quando eu já tinha concluído, e vem a oportunidade de participar de um edital do governo federal, que deu a possibilidade de Gal Souza, Clícia Augusto, né, que acho que passou aqui também, a Gal Souza passou, Larissa Gabarra, conseguirem, num edital, ter a sua proposta de participação no Fórum Social Mundial no Senegal, aprovada. E a gente vai, e eu vou, e aí eu não escolho o tema, me dão um tema. Você vai falar da literatura, na época, literatura negra brasileira. Aí eu, bom, ótimo, né? Então tá, vou dar uma lida, uma pesquisada, e comecei a pensar, caramba, eu sei muito pouco. Mas eu estou indo, né, para um outro país, assim, uma fala introdutória, vai ser tranquilo. Só que no mestrado, sabendo esse pouco,
um dia eu estou em sala de aula e chega uma senhora mais atrasada que eu, porque eu tinha chegado atrasada também, segurando na minha perna e fala: ai, eu perdi muito dessa aula. E essa senhora era Conceição Evaristo. Então, Conceição chegou ali, puxou aquela prova, conhecia vagamente, e aí a gente passou a ser colega. Eu só me dei conta de quem era Conceição quando eu fui no lançamento de um dos livros dela na época, que era o poema de Recordações e Outros Movimentos. Mas eu já me dei conta que eu estava numa defasagem, que eu conhecia pouco, né? E aí, o mestrado, ela seguiu o doutorado dela, terminei, e veio a oportunidade e fui para o fórum. E fui fazer o trabalho. Fiz um esboço, levei, e quando eu estou lá apresentando, apareceu uma estudante senegalesa, que para minha felicidade, o tempo era curto, porque ela me sabatinou e ela mostrou que ela sabia tudo, tudo de literatura negra brasileira. E isso me deixou assim, naquele dia, se eu bebesse, eu acho que eu ia tomar um porre. Eu falei, gente, como é isso? E nesse dia, uma mesa com Boaventura Souza Santos. Eu, Clícia, Larissa. Então, eu não estava acreditando em nada que estava acontecendo. O Boaventura estava falando lá, entre outras coisas, de uma sociologia das ausências. E eu fiquei assim, pô, essa é para mim, ele está falando comigo, né? Como me falta esse conhecimento. Eu estou aqui estudando África, mas eu não sei nada de mim, né? Eu preciso estudar diáspora também, eu preciso entender, conhecer essas pessoas que têm trabalhos que atravessaram o mundo, que chegaram nessa pesquisadora senegalesa, que estão mobilizando a vida dela e de tantas outras pessoas. Então, quando eu volto do Senegal, eu já volto querendo resolver essa defasagem. E volto já pensando, né? Boaventura fala lá do epistemicídio. Aí eu estou passeando acho que era no CCBB, com uma amiga muito querida, a Cláudia Fabiana, e vejo esse livro aqui, A Crítica da Razão Indolente, que é um livro que foi lançado depois do Pelas Mãos de Alice, que é o livro onde ele vai falar pela primeira vez do epistemicídio. E vou lendo e tal, e começo a perceber, depois que eu chego no Boaventura Souza Santos, que muito tempo depois, que a Sueli Carneiro falou disso maravilhosamente bem. E falou disso em 2005. Eu saí do mestrado em 2010. E eu não ouvi falar de Sueli Carneiro na UF. E esse ano, 2020, eu conversei com duas amigas. As duas fizeram mestrado comigo, já concluíram agora doutorado há um ano ou mais na UFRJ. Quando eu falei de Sueli Carneiro, até conversando, porque eu estava lendo esse livro aqui dela, Escritos de uma Vida, elas não conhecem. Não conhecem. Então, dentro das universidades, das escolas brasileiras, a gente continua legitimando o epistemicídio. E aí eu chego no que você falou. Todos os meus movimentos são nessa direção, porque isso é necessário. Eu estou falando disso desde 2010, eu estou falando disso há 10 anos, e eu chego nos lugares, as pessoas não conhecem CUT, algumas pessoas não conhecem Conceição Evaristo, as pessoas não conhecem. Então esse apagamento não é só do passado, mas remoto. Esse apagamento é constante, esse apagamento é diário. Muitas pessoas não conhecem Djamila Ribeiro. Muitas pessoas não conhecem as autoras que têm passado por aqui essa semana. Então, a gente precisa ter uma construção de sociedade que seja mais abrangente no sentido de acolher o que cada grupo étnico que existe aqui traz de bom. Acolher a literatura, né, dessa indígena aqui, Aline Rocher, do Pachamama, que na verdade não é nenhuma indígena, né, vamos dizer assim. Ela Mostra mais a capa, não dá para ver. Descendente de povos originários, é moradora de Bangu, mora aqui no Jardim Bangu, tem um trabalho lindo nessa editora e está produzindo, está colocando no papel histórias que faltam. Esse livro é um livro multilingüe,
É um livro em português e em mais 2 línguas indígenas. Então é isso que a gente tem que fazer, né, para ser inclusivo e para deter um pouco esse epistemicídio. O caminho precisa ser esse. Não adianta eu achar que é o outro que tem que fazer. Ah, mas a universidade não faz, então que faça eu. Como o trabalho que a Dani faz, como o trabalho que a Luísa faz, que a Maria Carolina faz, vocês são demais. A gente está colocando uma geração de estudantes aí que vai levar referência para dentro das escolas de ensino médio, vai levar referência para dentro das universidades, que a gente comece da base, né? E aí, começando da base, eu acho que a gente faz da nossa teoria, daquilo que a gente teoriza, uma ação que motiva o nosso cotidiano. A Carolina está dizendo, se negam o racismo até hoje, como reconhecer os nossos? Exato. O mecanismo da negação faz parte de toda a tragédia que a gente está vivendo hoje, né? Negar virou uma estratégia muito potente e que ganha a adesão de várias pessoas porque protege. Protege de... Para de chorar, Dani. Protege... A Grada Quilomba diz que no momento em que você faz a pergunta, você já começa a mudar, né, o processo de reprodução do racismo. Na hora que você se questiona, eu sou racista, como eu sou racista, onde está o meu racismo, o que eu posso fazer para não ser racista, você já começa a mudar essa reprodução, né, esse processo de reprodução automática, né, do racismo por estarmos numa sociedade. Desculpa te interromper, mas eu lembrei da Grada, e é uma outra referência fenomenal que muitas pessoas não conhecem. Eu fico chocada, assim, não deveria, porque eu sei como é que funcionam esses apagamentos, essas exclusões. Muitas bancas, né, você falou do epistemicídio que a gente legitima na universidade, muitas bancas não consideram as referências de mulheres negras, de pensadoras intelectuais negras, e todas as pesquisadoras afirmam quanto elas precisam defender a escolha daquelas referências, que elas têm que argumentar em prol daquelas referências, e são referências mundiais, às vezes, referências que estão aí pesquisando, estudando e escrevendo sobre isso, às vezes coisas que ninguém mais escreve. Você tem que justificar a escolha de uma referência desse modo, é extremamente violento também, né? Faz com que muitas pesquisadoras desistam de usar essas referências, de trazer essas referências para dentro da universidade, porque é muito complicado, né, confrontar uma banca inteira, às vezes com pouco suporte, com pouca experiência, enfim, com pouco suporte emocional também, né? Então, e acho que o caminho é não cansar, né? A gente tem hoje aí a possibilidade de olhar para Miriam Alves, né, que escreveu Maré, que é uma obra que merece muito ser lida, uma obra linda, fruto de uma criação literária que vem em constante amadurecimento. Acho que isso vem acontecendo com os nossos escritores negros que estão aí há mais tempo. Eles têm trabalhado a sua arte, porque têm feito literatura como arte, como elaboração da palavra, elaboração do discurso, e é importante a gente não cansar. É importante que a gente não se canse. O Zaqueu Zengo está lá de Angola, saudações à banda aí. Hoje falei da Rainha Nzinga, né, dos conhecimentos que nos faltam e que a gente está correndo atrás. Então, que a gente não canse, que a gente continue trazendo também muito para o nosso cotidiano essa conversa com os nossos, porque é difícil convencer a essa banca, mas talvez seja menos importante convencer essa banca, que a banca te deu uma nota mais baixa, que te olhe de cara torta, mas é mais importante que os nossos meninos na sala de aula saibam do que a gente está falando, porque isso diz muito mais respeito a eles do que talvez a essa banca. Então a gente precisa muito... né, se posicionar como esses agentes aí do anti-epistemicídio, né, para a gente tentar construir uma coletividade que está mais fortalecida. E a literatura ajuda muito em relação a isso. Por isso a gente tem aquela discussão que nunca morre, né? O Igor entrou aí, teve uma discussão esses dias no grupo de alunos da pós-graduação em torno do Monteiro Lobato. E essa discussão nunca morre, espero que ela nunca morra,
espero que a gente nunca mais dê paz para que as pessoas leiam Monteiro Lobato somente falando do quanto ele representou para a literatura brasileira e apagando o que ele representou para a edificação do racismo e para a naturalização de posturas racistas, né? Especialmente através de uma figura que era humanizada, que era a boneca Emília. Então, que humanidade é essa que ele deu a Emília? Era uma humanidade carregada de tudo aquilo que seria reprimido na Narizinho. E aí ele colocava na boca da Emília e soltava o verbo, né? A Emília, de repente, podia ser até um certo alter ego dele, de dizer aquilo que não tem trava, que ele se travaria a dizer por outro canal. Mas a discussão é essa, porque se a gente se cansar, se a gente falar, gente, cansei. Deixa pra lá. Não, a gente não pode cansar, é olhar para trás, para quem veio antes. Nesse livro da Soeli Carneiro, ela fala que ela acha que numa certa altura da vida dela, ela vai olhar para trás e ela vai perceber que estão chegando as pessoas para quem ela está passando o bastão. Mas só que quando ela olha para o lado, ela percebe que estão chegando as mesmas companheiras, com a expressão mais cansada, com o físico, né, modificado, mais alvejado pelas lutas, e ainda sendo necessário que elas continuem lutando. E elas têm sido incansáveis, né? E que a gente seja também incansável. E aí, vou para a questão da Maria Carolina, depois de dar essa volta e falar como eu chego e vou estudar essa literatura brasileira. Aí vou estudar essa literatura, faço esse trabalho, volto do Senegal, e logo depois, pouco tempo depois, me convidam para fazer atividade na pós-graduação, numa extensão da UERJ, um curso maravilhoso, onde eu pude dar aula para Cida Silva, né, Aparecida Silva, que é fotógrafa, para Tatiana Henrique, para Valéria Lima, para várias pessoas que nem vou conseguir lembrar o nome de todas agora, e que eu fui tendo a oportunidade de aprender e ensinar. Eu me preparei para dar aula, e nesse preparar para dar aula eu fui curando essas lacunas. E aí desse primeiro curso foram surgindo outros e outros e outros, até que num dado momento surge... eu conheço o Francisco, que é um dos editores da Malê, e trabalhando lá na Ser Cidadão, lá em Santa Cruz, e o Francisco um certo dia fala que tem a ideia de abrir uma editora e tal, e conversa comigo, e aí quando ele vai abrir a editora, ele e o Wagner Amaro, eles preparam uma primeira oficina antes da editora, e aí eu vou para essa oficina. E na época a gente queria fazer o livro, mas a gente não conseguiu organizar uma estrutura que desse para as pessoas produzirem o texto, e eles ficaram cheios de trabalho, eu mudei de trabalho também, não aconteceu o livro. Tempos depois, em 2018, né, Débora? Vem a Oficina do Vértice. Veio a Oficina do Vértice a partir de um convite do Moisés Guimarães, que estava buscando uma pessoa para dar a oficina, que ele gostaria que ele inscreveu ia inscrever num edital do Justiça Federal. E aí ele chegou no meu nome porque ele consultou o Wagner Amaro, que é um editor da Malê, e eu acho maravilhoso poder estar na live com a Auriqui, falar da Malê, e falar da Migiba, e falar de todas as editoras que estão trabalhando nesse segmento, porque elas não são concorrência. Cada uma delas tem os seus autores, o seu casting, e cada uma delas fortalece a outra. E aí o Moisés me convida, e ele já tinha o projeto de fazer o Vértice, ele junto com a Malê. Então eu chego para ser a pessoa a quem eles confiam a oficina formativa. Mas a seleção dos autores, que foi uma coisa assim, né? Eu não lembro mais quantos apareceram, mas acho que eram, sei lá, 20 vagas, 25, eu não sei. Eram 20 vagas e apareceram mais de 50 pessoas, 100 pessoas, não lembro. Foi uma coisa assim, vários questionamentos. Foi bem mais que o dobro.
questionamentos no site, isso é um absurdo, a gente vai denunciar para o Ministério Público, como é que só pode se inscrever negro? E a Esses idade, né? questionamentos. É, Baixinha, mas as a brancas idade gritando lá. deu um bochichozinho, né? Porque é um preconceito com relação à idade, porque tinha uma idade limite, mas a questão racial já bateu muito nesse momento que a gente está, das pessoas partirem para uma legalidade, que elas acham que tudo tem que ser legal, desde que interesse, que esse legal interesse a elas, né? Mas quando você vai falar de uma ação afirmativa e elas não estão entre aqueles que vão ser contemplados, aí elas já não querem saber da legalidade, elas vão alegar, vão negar essa legalidade. Então foi isso que aconteceu. E aí eu já cheguei com o projeto, com a ideia concebida, o Wagner já tinha inclusive pensado no nome do livro, e aí foi o momento de lidar com essa galera que chegou lá e que também, assim como aquela primeira oficina e como várias outras que eu venho fazendo, muita potência, sabe? Muita gente disposta a ouvir, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa para produzir, para eliminar o epistemicídio, a gente precisa escuta e leitura para chegar nesses conhecimentos que faltam em muitos lugares, mas que existem. Existem na boca de um quilombola, existem na prática, na fala de um jongueiro, existem na voz das tias do samba, nos membros da velha guarda. Então a gente precisa muito saber escutar. A escuta também é algo que nos ensina muito. E eles chegaram muito com essa vontade de escutar. A gente fez aulas, momentos formativos e todo mundo se dedicou. Depois a gente teve exercícios de produção de texto, todo mundo se dedicou também. E aí nesse momento houve um estímulo, né, para que as pessoas partissem para essas temáticas que iriam resultar na autorrepresentação, em falar um pouco de um modo que trouxesse para a escrita algum universo que tivesse a ver com esse sujeito real, negro, homem, mulher, jovem, morador da periferia, que era a característica de todos ali. E aí a gente partiu para a criação dos textos, depois teve um processo de seleção, e a obra tá aí, saiu, tá na rua, as pessoas que participaram dela, boa parte tem tocado suas escritas, em breve eles vão estar publicando aí numa publicação virtual, e acho que a cada passo, né, que esses escritores dão, a gente tem a possibilidade de fomentar mais leituras, e fomentando mais leituras, mais conhecimento e, quem sabe, mais escritas, né? Porque muitas vezes, ao ver a escrita do outro, ao ouvir a escrita do outro, ao ler a escrita do outro, vem a vontade também de alguém produzir a sua própria escrita. Isso não significa necessariamente virar escritor, mas acho que virar mais cidadão. Eu considero a escrita uma medida muito forte da cidadania. E acho que quando a gente olha para o que acontece nas redes sociais, a gente percebe muito isso. Essas pessoas repetidoras, reprodutoras dessas mensagens falsas, das fake news, normalmente são pessoas que não escrevem. Elas querem se sentir mais cidadãs a partir da publicação do textão, a partir da publicação daquilo que dá impacto. E muitas delas têm uma interdição, não conseguem verbalizar usando palavras, ideias que aparecem prontas, e aí a ideia vem pronta e elas vão levando adiante. Então, trabalhar a questão da escrita também é muito importante, porque o silenciamento vem muito daí, desse julgar-se incapaz de produzir a escrita. E uma coisa é você ter muitos erros ou distanciamentos da norma escrita, mas você conseguir elaborar, expressar o seu pensamento e a sua ideia. Você poder fazer isso é ótimo, é o que deve acontecer. E outra coisa é você não conseguir elaborar o pensamento, você não conseguir se concentrar e se conectar com tudo que acontece, com tudo que você lê, que você vê, e produzir linguagem a partir daí. Então, acho que a gente percebe muitas pessoas que estão se deixando silenciar.
houve um silenciamento, que ele é desde da chegada do colonizador aqui, que ele é mesmo proposital, e a gente tem hoje uma outra camada de silenciamento, que é você pegar pessoas que saíram do ensino universitário, que são graduadas e que estão por aí reproduzindo fake news, porque não produzem, porque não criam. O homem que não cria, morreu. Então, esse silenciamento de hoje, do liberal, é muito perverso, porque é o silenciamento daquele cara que não, ele consegue comprar o carro, mas ele não consegue dizer nada que chame atenção para o dono do carro. Então, ele vai andar pela estrada acelerando ao máximo para chamar a atenção das pessoas, e no formato digital ele vai chamar a atenção com aquele texto que não foi ele que escreveu, mas que causa impacto. Buzinando, estourando cano de descarga, dando como é que é aquele cavalo de pau, enfim. A Betânia falou aqui, há um projeto de silenciamento dos saberes da tradição dos povos originários, e ir na contramão desse projeto exige um esforço imenso. Simone Henrique é um exemplo dessa coragem. Verdade, e acho que essa coragem é de muitos de nós, que a gente nunca pense que o nosso empreendimento é pequeno. Se você falou com 2 alunos, tá bom pra caramba. O importante é não deixar de falar. Se você falou com seu cunhado, com a sua cunhada, tá ótimo. O importante é não deixar de falar. O importante é a gente não deixar uma outra instância do silenciamento acontecer. Esse processo de silenciar o outro acontece de várias formas. Então, que a gente fique atento. Eu sou exemplo, mas se vocês olharem para vocês, vocês também são exemplo, e vocês podem cada vez mais construir aí exemplos de que estão atuando nessa direção. Eu tenho certeza disso. Eu não sei como é que a gente está perguntando do seu livro. E o seu livro? O meu livro? Ai, gente, vocês me pressionam, né? Não bastava a Conceição, que fica falando isso até em público por aí. Ela vai tirar essa escritura de dentro de você. Tudo é importante a gente lembrar também, gente, que quando a Simone fala que não é para cansar, que é um trabalho incansável, não significa que cada indivíduo como ser humano não possa cansar, fazer uma pausa, respirar e se cuidar, né? É que é um processo contínuo, que a gente vai carregar ao longo da vida e ao longo das nossas relações cotidianas também, né? A Riane ontem comentou isso na live sobre se eu tivesse feito diferença para um único aluno, isso meu trabalho estaria feito. Se cada um de nós fizer diferença e trouxer referências para uma única pessoa, já é o dobro do que tinha antes, né? Eu e mais um, já é o dobro do que ninguém naquele círculo, né? Naquele ambiente. Então a gente tem que pensar que esse incansável não significa fazer esforços para além das suas possibilidades, né? Financeiras, físicas, emocionais. É estar em movimento, em um movimento contínuo, né? Um movimento coletivo. E aí pensar na sabedoria, nas sabedorias, né? Aqui no Policarpo Quaresma, o Lima está falando exatamente disso, né? Das sabedorias. Eu tinha até separado o trecho onde ele fala, e é muito isso, né? Que a gente precisa conservar e desenvolver a nossa sabedoria. Tem momentos também que a gente vai precisar calar. E aí a gente vai entender que esse momento de calar também é uma sabedoria, mas isso não significa que a gente desistiu ou que a gente deixou de falar. A gente está se guardando para o momento mais oportuno. Com certeza. Você perguntou do tempo, aqui para mim faltam 5 minutos mais ou menos. Mas então, a gente pode voltar também, encerrar e continuar. Se alguém tiver perguntas, se você tiver mais coisas, a gente pode, enfim, aí fica a critério de vocês. Eu vou, então, ler o poema Tempo e vou falar dessa poeta aqui, Deise Marcelo, que é uma assistente social e moradora da Baixada. E nesse trabalho aqui, nesse livro aqui, ela faz um trabalho muito bonito em prol do epistemicídio, ligado a saberes ligados à religiosidade de terreiro, especificamente do candomblé. Não conheço. Olha aí, não conheço. Tá vendo? E ela cada página... Tem.
ela coloca assim o elucidário, e aí o elucidário ela traz as palavras em Yorubá e ela coloca o significado das palavras em português. E ela tem um poema aqui que eu li numa oficina que nós fizemos no CTO, que em breve vai ter outra, sobre poesia de... vai ter sim. Poesia de mulheres negras, e foi muito marcante para as pessoas que estavam lá. O poema se chama Tempo, e diz assim: quero tempo a meu favor. Sei que estou fora de hora, mas trago uma vela e acendo aos seus pés, pedindo licença para contar minha história. Caminhei na estrada comprida e quase atravessei o portal. Vim pedir para curar-me o mau intento. Não quero mais me lançar ao acaso e caminhar sem certeza sem certeza da direção. Ando fugindo de um tempo que não sei se é meu, mas sei que falo com o tempo, aquele que é sempre presente, embora ausente às vezes, sou eu. Tempo que dá e que tira, tempo que passa e a folha vira. Ensina-me o verdadeiro sentido da vida. Deise Marcelo. Então, acho que é isso. A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo com a gente mesmo, com cada leitura, com o privilégio da escuta de cada um de vocês, o valor do tempo, do nosso tempo, do tempo que o outro tem para chegar a perceber certas coisas, o quanto a gente pode influenciar nesse tempo do outro, ser um agente para trazer o que falta, um pouco do muito que falta. E aí eu queria, nesse pouquinho tempo que falta, trazer um outro exemplo daqui, ó, do livro do Daniel. Que esse livro, assim, esse livro aqui teve uma coisa muito bacana, foi o livro que eu comprei no dia, antes do lançamento, no último dia de circulação social liberada. A gente foi assistir o Iabás, né, acho que era dia 13, não sei. E foi a última vez que eu saí, fui dar uma volta por aí com amigos, fui ver o trabalho da Maíra Oliveira, da Bea Felício, e de tantas pessoas queridas, da Ana Magalhães, né, que estão na montagem do espetáculo Iabá, que vai voltar, né, assim que for possível. E aí eu comprei o livro. Foi a primeira leitura que eu fiz assim que decretou o isolamento. E o Daniel trabalha bastante essa questão do epistemicídio em alguns poemas, e um que eu escolhi para a gente ter uma noção, para partilhar com vocês e para convidar vocês também a fazerem a leitura, porque é a segunda produção da Oriqui, é o poema Signos da Diáspora. Ele tem o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 diz assim: o rio... Deixa eu só fazer um comentário, Simone, rapidinho. Tá dando aqui, deve ter mais ou menos 1 minuto para terminar. Se cair, a gente volta para você concluir, tá bom? Mas e essa coisa leitura, de gravar? Você quer... Vai ficar gravado, ele fica salvo automaticamente no IGTV. Não precisa de tempo. Ele cai, a gente volta, eu te chamo de novo. Vai ser como no início, tá? Pessoal, se vocês quiserem, fiquem aí que a gente volta. Pode ler. Só para explicar. Signos da Diáspora, capítulo 1. O rio. O sol fagulhando a água. O curso, os ritmos, os corpos, os movimentos. Aie, ni e bamo. E a chegada em cascos frios do arremedo de civilização, fumo, cachaça, munição, conflitos forjados, lançados, embarque forçado, traslado, famílias separadas, um povoado e outro, e tantos outros corrompidos, dilacerados. Né? Então, ele narra aqui a travessia, escolhendo muito bem as palavras, e nessa escolha das palavras ele traz palavras em Yorubá, e o Yorubá que circulou tão abertamente por aqui, ele foi sendo reduzido a alguns espaços religiosos, e hoje ele é interditado, ele é demonizado. 10 segundos, vai cair a live, a gente volta para você encerrar, tá bom? Oi, pessoal. Tem alguém aí? Vocês já chegaram, estão voltando? Essa é a parte 2 da conversa com a Simone Rico. Ela estava comentando um texto que ela acabou de ler.
E a gente está voltando agora, vocês estão me ouvindo? A gente está voltando agora para encerrar nessa segunda parte. Chamei a Simone já, acho que ela vai entrar daqui a pouquinho. Pronto. Oi. Então, eu acho que deu para ouvir o poema todo. Deu para ouvir o poema todo. E acho que esse poema, ele era mesmo pro final, né? Porque o que eu pensei, né? Da gente falar desse percurso todo que começa, na verdade, né? Começou aqui na minha fala com Lima Barreto, que estava lá solitariamente falando de coisas que eram ignoradas pelos demais. Depois passa por aqui pelo Cadernos Negros, que já é uma reunião de vozes que vão coletivamente trazer esse sentimento que muitas vezes é repreendido. Um exemplo assim, né? O aluno que leva uma letra do seu rap, do seu funk, e vai ter esse trabalho olhado como algo que representa pouco, algo que não é bom, porque tem aquela temática, porque tem aquele gênero, porque tem aquele ritmo. Então, é um modelo literário que muitas vezes vai sendo banido e que fica a ideia de que não é válido. Essa é uma das formas do epistemicídio agir. A Débora falou disso, desqualificando, né? Por que você vai falar sobre isso? Vai ficar falando sobre jongo? Vai ficar falando sobre terreiro? Ai, não, fala de um negócio mais civilizado, fala de um negócio melhor, fala de um negócio mais culto. Então, esse movimento certamente foi experimentado pelo Lima, né? Porque escolheu falar disso também, e a sua obra pagou o preço, né? O seu reconhecimento dentro da literatura pagou esse preço. Aqui no Cadernos Negros, esse movimento acontece coletivamente, então você vai encontrar vários autores aqui que estão abordando, que estão falando sobre isso, e que não há uma interdição, pelo contrário, é um convite a falar sobre isso. E aqui, em 2020, aí a gente tem a oportunidade de chegar no trabalho do Daniel Brasil, né? E a poesia que o Daniel cria, ela trabalha com esses signos, né? Então, esses signos que são também as palavras, e eu falei lá no começo da questão do nome, como trocar o nome ou dar um nome para alguém pode significar uma demarcação do pertencimento da pessoa a uma determinada cultura. Um menino, uma menina que tem um nome africano, brasileiros que tenham nomes africanos, na maioria das vezes eles sabem o significado de seus nomes, porque os seus nomes foram escolhidos conscientemente pelos seus pais e escolhidos para uma questão mesmo de identidade. E se esses nomes não são usados, né, não são colocados por esses pais, eles vão ser sempre, como a Cíntia está dizendo, desqualificados, ridicularizados. A gente teve o caso, né, do Cizinho África, que é um poeta que tem produzido também numa linha um pouco parecida com a do Daniel, que tentaram registrar a filha deles, né, a Maqueda, e foram proibidos de registrar a menina porque o juiz considerou que o nome era um nome que ia causar constrangimento. Embora trouxessem todo o significado do nome, embora a gente tenha pessoas registrando hoje crianças como cloroquina, Jair Messias, né? Facebook, som, tudo pode. Nada disso. O problema é só com o que tem a ver com a cultura, com algumas poucas, né, culturas escolhidas para serem... Aqueles, signos da diáspora, né? Aquilo que significa, né, que tem um elo com a diáspora, ficou alinhado à ideia de que está ligado às religiões de matriz africana, e estando ligado às religiões de matriz africana, estão ligados à negatividade, à demonização, etc.
E aí o Daniel vai trabalhar esses signos aqui no sentido semântico mesmo, o significado de cada palavra, e também no sentido simbólico, né, em alguns outros poemas. E aqui ele traz o Yorubá, que acho que obriga a gente a fazer o que a Daisy fez aqui. A Daisy colocou aqui o elucidário. Então, você termina de ler o poema e você vai lá tentar ver esse Aie, Ni, Ibamu, você vai tentar ver o que significa. E o Daniel já trabalhou numa outra perspectiva, porque acho que é uma escolha dele, a gente precisa começar a acessar, a buscar esse conhecimento, não ficar esperando que ele seja sempre dado, né? Ele pode ser construído nas redes sociais, hoje na internet, hoje tem vários dicionários de Yorubá, tem aulas de Yorubá, por que a gente não aprende? Né? Lá no passado não nos ensinaram, mas hoje a gente tem total possibilidade, né, de acessar esse conhecimento. Então, o elucidário é show, uma grande ideia da Daisy. Então, é ótimo que a gente faça esse movimento, porque é uma desconstrução necessária, né? E aí o Daniel, ele trabalha com um jogo aqui, né? Ele vai trazer esse Ibamu, que é um estado febril, e vai colocar em oposição com a ideia dos cascos frios, né? Então, vai trazer uma ideia diferente da ideia que se tem desse sujeito negro, o negro quente, né? O negro bom, o negro fogoso. E ele vai falar dessa oposição que existe entre o que se espera do negro e essa recepção fria, esse tratamento frio, essa travessia fria que é dada a ele no percurso histórico. E aí é muito emocionante ver o trabalho de vocês da Uriqui, o trabalho do Daniel, que eu não conhecia, fiquei conhecendo aqui, aí, poxa, ainda tem essa história do primeiro autógrafo, né? Esse aqui eu não empresto, porque, sabe? Se eu não voltar, já era. Eu não lembro para quem eu emprestei o livro, depois eu falo, pô, gente, tem um meu da Conceição autografado que sumiu. Essa alma caridosa precisa me devolver, mas não sei se vai me devolver, porque eu não sei para quem eu emprestei. O livro está à venda, tá, gente, no site da Uriqui, o link está na bio aqui do perfil da Uriqui, é uriqui.com.br. O Daniel, ele pode falar melhor, né, do que eu sobre isso, mas foi uma opção, sim. Eu sugeri a ele que a gente colocasse um vocabulário, algum tipo de informação no final com os termos. Ele falou assim, não vou colocar. O povo taca coisa em latim nos livros, taca troço em francês, taca troço em inglês, e ninguém fica pedindo para ter dicionário no final dessas coisas. O povo vai lá, joga no Google e descobre. Então vai lá procurar o que é a palavra que vai descobrir. E aí esse esforço, né, de que as pessoas também façam uma busca por entender, conhecer, compreender. Na maior parte dos casos não impede, né, a compreensão do poema, do sentido, você consegue fazer um paralelo e imaginar o que ali está colocado, mas para quem tem um interesse pode também. Se a gente de repente rola uma live sobre isso, não sei. Olha, a Jéssica Balbino entrou, ó. Eu falei aqui do Miró da Muribeca, né? Quando eu assisti a live, eu não assisti a live da Jéssica ao vivo, assisti a live depois, e fiquei muito feliz dela ter falado do Miró, né? Porque eu conheci o Miró na Bienal, na penúltima Bienal, que eu estava num sarau com Mulheres de Pedra, e foi a primeira vez que eu vi o trabalho dele, pude conhecer ele ao vivo. Tem um livro autografado também. E é muito bom saber que alguma coisa boa está acontecendo para ele nesse momento. O Daniel está dizendo que ele falou com carinho. Não, tudo bem. Mas, acho que a fala da Débora mesmo, também uma provocação epistêmica. Por que esse conhecimento a gente não corre atrás dele? E eu também tive que olhar aqui, tive que ir lá procurar online, procurar saber, porque eu tenho uma família negra de avó, de uma religiosidade católica muito forte. O Luiz Vaz entrou aí agora, e ele é um homem branco com uma família de tradição de terreiro, né?
uma mãe, uma história, então ele às vezes, muitas vezes era o meu elucidário, quando eu precisava saber algum termo, alguma coisa, ele tinha esse conhecimento. E a minha história não passa por aí, então eu preciso também correr atrás, se o epistemicídio agiu dessa forma, eu tenho consciência de que é importante para mim resgatar, construir esse conhecimento aos poucos, na medida que for possível, mas é algo importante. E a literatura está sempre convidando. Aqui, ó, Calunga, do Landê. Landê, que é um poeta baiano, assim, já é conhecido por algumas pessoas, que tem um trabalho dentro da Bahia mais conhecido do que fora dela, e que aqui nesse livro Calunga ele vai trazer muitas coisas, não só em Iorubá, mas ele vai trazer inclusive em inglês, né? E ele vai estar se colocando como negro na diáspora e pensando nessa diáspora que produz uma riqueza literária muito grande nos Estados Unidos da América, lá onde a gente vai encontrar Bell Hooks, a gente vai encontrar Audre Lorde, a gente vai encontrar várias escritoras que estão falando do ser negro e que algumas delas influenciaram e cresceram no mesmo movimento dos autores da primeira edição dos Cadernos Negros. Então, esse fazer comunitário, né, essa coisa da roda, da gente se reunir para ler, isso me motiva muito, porque a literatura e a leitura, muitas vezes, é algo que chama a gente para se isolar num quarto, para ler sozinho. E o que eu sinto muito, muito no sentido de quantidade, né, de abundância, não do pesar muito, né? A vontade de trocar. Toda vez que eu estou lendo esses livros, a vontade de postar alguma coisa, a vontade de falar para a Cíntia Esperança, Cíntia, escreve o seu, né? E aí a Cíntia vai lá e escreve o texto dela e me manda inbox, e aí outras pessoas vão lá, escrevem os seus textos e mandam por e-mail e vão trocando. Então, foi disso que eu falei em algum momento, né? A gente está falando não só de combater epistemicídio, mas de produzir conhecimento a partir da consciência que a gente tem do grande mal que o epistemicídio representa, todos eles. Né? Calar saberes é sempre uma forma de anular algum fluxo vital, né? E a gente trabalha aí acredita numa matriz civilizatória que tem por base a energia vital. Então a palavra é energia vital e a escrita também pode ser um outro formato dessa energia vital que é do dizer algo. E essa literatura tem dito muita coisa. Ó, o Luiz botou e para quem não tela... Eu tinha colocado o significado. Tá com delay, eu acho. Fala. Não, ele tinha colocado o significado de Calunga aqui, mas eu não li. Mas é isso. Algumas pessoas vão conhecer, outras não. Eu não sei se no livro do Landê, eu acho que ele colocou também o glossário lá atrás e as pessoas como eu que não conhecem podem acessar. E uma coisa que eu estava falando com a Dani também, sabe? A gente precisa reconhecer que não conhece, porque faz parte desse processo histórico. As minhas amigas que não conhecem Sueli Carneiro, elas não conhecem porque elas passaram pelo lugar onde o conhecimento circula, mas esse conhecimento não circulou por lá. Como é que a gente sai disso? A gente sai disso estando lá também e levando para lá esse conhecimento. E não estando lá, levando aí pelas brechas para as pessoas com quem a gente convive, o conhecimento que a gente adquire. Então, assim, a estante de livros aqui, o que eu já li, só faz sentido se puder trocar com vocês, seja numa live, seja numa sala de aula, seja no bar do peixe, seja no chimeninho, onde puder sentar. Para a literatura negra não tem essa coisa de sacralização, e isso é maravilhoso. É sentar para ler em qualquer lugar e falar dela. Fazer circular, né? Exatamente. E acho que muita generosidade sua, várias pessoas falaram isso, eu concordo, queria reforçar isso, que é muita generosidade sua também, você falou
sobre a generosidade, né, das pessoas, de quem compartilha, de quem pensa, de quem troca, e é inegável, né, a sua generosidade em partilhar esses saberes, essas referências, e sempre estar lembrando, sempre estar reforçando, né, que as pessoas, fulano, ciclano, trabalham com determinada temática, que escreveu um livro de poema, que escreveu um livro de conto, você tem sempre muitas referências para colocar na mesa, e isso de uma generosidade incrível, né? Porque você investe nesse, como diz Adam Coutinho, né? Muito investimento de tempo, de energia, de grana nesses saberes para compartilhar assim com a gente. E aí somos, acho que todos que estamos aqui ainda somos profundamente gratos. O que eu isso é importante. falei outro dia com a Mariane Dias, né? Que tem gravado uns podcasts aí muito bacanas com literatura negra e tem trocado. E aí alguma coisa que eu falei para ela aqui pelo WhatsApp, e ela falou, vou gravar essas palavras e tal. E eu falei para ela, aí ela falou que, gosto de receber suas palavras, alguma coisa assim. Eu falei para ela, o tempo dá pra gente uma sabedoria pra gente perceber que a gente precisa dar aquilo que a gente quer receber. E acho que é muito isso, né? A gente, quando você é generoso com o outro, você tá dando o código para ele de como você deseja que ele seja com você. E é muito isso que eu sinto. As pessoas que chegam e que não têm a generosidade, elas chegam e não ficam. Mas aquelas pessoas que ficam aí na vida para trocar, são as pessoas que entendem esse sentido, esse signo, né? E cada pessoa tem algo para trazer da sua formação, da sua história, e isso sempre acrescenta, né? Tá junto das pessoas, do conhecimento que elas trazem, sempre acrescenta, ou às vezes até ajuda a retirar algo que a gente entende que está equivocado, que não é para seguir com a gente. Então, essa troca é muito bacana. Quem me perguntou sobre a coisa do meu livro, talvez não esteja mais aí, mas eu acho que é muito isso. Tem várias formas da gente escrever, né? Da gente escrever o livro do mundo, né? Como dizia o Seligman Silva, tudo que a gente está vivendo, de uma certa forma, é o livro da nossa vida. Às vezes ele não está escrito com palavras, mas se a gente parar em algum momento, tem uma biografia sendo escrita o tempo inteiro. Então, isso que é super importante, né? Cada momento, essa live faz parte dessa biografia. De repente, esse livro vai ser uma biografia lá no futuro, e aí, de preferência, de repente, alguém escrevendo para mim, né? Que pode ser um caminho. Porque eu gosto de palavras, gosto de letras, mas acho que a gente precisa também perder um pouco essa hierarquia que se criou em torno do livro, né? Fetiche, né? Quem escreve é melhor do que quem não escreve, Isso. quem tem livro publicado é melhor do que quem não tem. A gente hoje complicado. passou por uma situação assim, né? De um trabalho que eu e você estávamos combinando, e aí a pessoa se colocou de uma forma com você, ou entender que assim, que só era importante para aquele trabalho quem tivesse publicações, quem tivesse escrito um livro. Não, as pessoas que publicam na rede social têm textos lindíssimos. As pessoas que não publicaram livro também têm escritas que podem ser importantíssimas. Então, acho que valorizar muito mais o conhecimento que circula, seja ele da forma que for, escrita, imagem, troca digital, todos os formatos, acho que nos alimentam e colaboram para que a gente não deixe que tenha continuidade esse processo epistemicida que chegou aqui com a colonização e que vai se retroalimentando, e a gente vai aí cavando fissuras nele. Não, e a gente reproduz, mas quando a gente toma consciência, a gente vai cavando nas brechas aí para tentar produzir, ó, Bárbara Kopp. Fissuras no sistema necessário, com certeza. Exatamente, a gente precisa ser sabotadora desse sistema. Ó, a Luana, aluna aí.
Salve, Oxum. A Dani Coutinho tá falando que desde que te viu que vocês se casaram. Quando você estava falando da Beatriz, eu fiquei pensando, cara, eu não conheço, né? Ainda tem muitos autores e autores que eu não conheço. Eu fiquei pensando, eu cresci do seu lado praticamente. A gente morou muito perto uma da outra, a gente não se conheceu, assim como a Dani Coutinho. Assim. Lamento muito que a gente não tenha se conhecido antes. Eu fico pensando como a gente faz, né, os saberes circularem mais se às vezes nem a gente se encontra, né? Com tantas coisas em comum, com tantos desejos em comum. Faz parte do círculo da vida, do tempo, né? Respeita esse tempo que você tem muitas. O tempo dá conta, né? De provocar esses encontros. Mas o que mais que a gente pode fazer, né? Para provocar esses encontros nesses lugares que tem tantas carências, né? De espaços, sim. E o que acontece? Né? A gente acaba sendo, de uma certa forma, chamada a sair desses lugares, né? A gente vai saindo desses lugares. Então, a gente vai saindo daqui porque vai primeiro estudar numa escola de ensino médio que vai puxando a gente mais para o centro da cidade. Né? Então, o ser periférico ele é constantemente chamado para se deslocar, para ir em outra direção. E aí a gente precisa saber produzir confluência. Né, a Bárbara Kopp que colocou aí da UERJ como um lugar de muita confluência, né? Eu sou muito feliz por tudo que a UERJ me proporcionou, proporcionou o meu sustento durante quase 15 anos e proporcionou o meu encontro com tantas pessoas, como eu já mencionei aqui, dentro de sala de aula e pessoas que estavam passando lá, vindo de várias direções. Então, eu acho que a gente precisa ter essa sabedoria para construir as nossas encruzilhadas, os lugares onde a gente se encontre, onde a gente caminhe, seja na direção que for, mas a gente tenha esse momento de trocar, esse momento de um passar pelo outro, virtualmente, presencialmente, e perceber que a gente não está sozinho. Acho que a nossa sabedoria nesse momento, inclusive, de isolamento tem sido essa, e por isso, muitas vezes, as lives têm feito bem pra gente. A gente não está com 200, 300 pessoas aqui como uma pessoa de turbante, mas essa é a nossa encruzilhada hoje. A gente passou aqui, a gente arriou aqui uma energia boa, um afeto maravilhoso, e a gente vai sair daqui carregado de muita coisa boa. Então, com certeza. Nesses dias aí de isolamento que têm sido longos, prolongados e cheios de desafio, a produção literária, né, que a Oriqui, que a Malê, que as editoras, as produções independentes, né, tem um que não está aqui também, que foi de uma das últimas rodas de leitura lá de Santa Teresa, que é um livro muito bonito também, de uma autora que teve essa coragem, né, de produzir o seu livro. Depois daqui a pouco eu pego e mostro aqui para vocês. E que está agora, inscreveu o livro para concorrer num prêmio internacional, e está toda feliz, vai Valesca Barbosa. Ah, né? Maravilhosa, Valesca. Maravilhosa. Eu tive numa roda. Né? Conheci numa roda que a Simone promoveu lá no Bico das Letras, em Santa Teresa. Cada coisa. Isso. Alguém falou aqui, ó, que você promove encontros, acho que foi a Dani. Ainda promove encontros entre as pessoas. Ainda tem isso. Tem que botar isso na biografia também. E só bebendo água, né? Por isso que eu só bebendo água. De olho em você. É mais impressionante, não toma um porre com a gente, entendeu? Não toma uma cerveja com a gente. A Luana tá lamentando que chegou no final. Luana, a primeira parte da live tá salva no nosso GTV, lá da Oriqui Editora. Vou deixar a segunda parte salva também. Não se preocupem. Para quem não ouviu o recado, os livros estão à venda. Os livros da Oriqui estão à venda no site da Oriqui, oriqui.com.br, link na bio. Pode pedir em inbox também, por Messenger, não tem cartão, não tem problema, boleto, transferência, a gente conversa, né? Vamos fazer circular aí os saberes e para mim está sendo incrível esse papo, com certeza. Débora, eu queria que você escolhesse algum poema do Favela em Mim, fizesse a leitura, né? É o primeiro livro da Oriqui,
Auriqui. Os livros da Auriqui têm um trabalho muito cuidadoso. Ó, Luana, que bom, se você não conhece ainda o Favela em Mim, você vai ouvir. Esse é Isso. o Favela. Esse é o Roleta. Eu li um no início da primeira parte, né, da live, e a Simone leu no final da primeira parte. Não foi combinado, gente. E eu li o Epigenética Preta porque, como a gente ia falar de apagamento de saberes, né, e eu quis começar com um texto que fala do que permanece, né, que é isso que se mantém através do tempo e das gerações. O Daniel coloca muito bem também. Esse é o Favela em Mim, foi o primeiro livro que a gente publicou. É um conjunto de ilustrações, são 31 ilustrações do Carl Luiz, né? São várias ilustrações. Eu tinha separado um, depois eu separei outro, enfim. Esse aqui eu vou ler é da Maíra dos Santos Oliveira, ela também é autora do Vértice. Outro encontro maravilhoso desses que a literatura proporcionou. Está estreando na dramaturgia, que eu falei aqui, vai vendo aí seu texto que eu já vou te devolver a palavra. Não, que eu falei para vocês, no dia que eu comprei esse livro, a gente estava assistindo a peça que foi escrita pela Maíra. E a Maíra foi uma das participantes da oficina que gerou o Vértice. Então, acho que é isso aí, caminhos abertos. É uma peça de teatro lindíssima, assistam assim que voltarmos, que vale muito a pena. Iabás Mulheres Negras, Iabás com Y, né? Uma história belíssima, assim, uma dramaturgia belíssima. E Maíra é escritora, né? Faz audiovisual, faz roteiro, faz dramaturgia, enfim. Tem um livro infantil, Mária Sementinha. Mária Sementinha, lindíssimo. E aí eu quis ler esse porque é isso, né? É o que permanece, é como a literatura reage a esses apagamentos, registrando cotidianos, saberes. E aí a Maíra escreveu esse aqui, ela escreveu a partir dessa ilustração do Cláudio. O Carl Luiz, ele é ilustrador de Duque de Caxias, tem uma página no Instagram chamada Cartoons do Cal, ele está publicando outros tipos de ilustrações agora. E aí eu vou ler aqui para vocês. Instrumento de paz. Relações de pessoas que não estão em conflitos. Sou eu comprando pão na birosca do seu Zé. Da dureza do alimento saem migalhas, que nem pomba branca come. Acompanho-o com café. Relações tranquilas entre os cidadãos é o meu acordo com a Dona Rosa. Notas suadas no dia 5, aluguel pago, nem saliva nem prosa. Num chuvisco televisor de tubo, vejo o sucesso da operação, contabilizado em corpos de herê. No asfalto, cordões de nascimento pop aumentam o ibope do bope, na proporção do volume da TV. A sua paz é esse seu objeto que nos interpela sob o pretexto de executar um simples trabalho, levar a efeito uma ação física qualquer, no sentido orientado de nos acossar. O instrumento da paz não vê que vos escapa a noção do que digo aqui? Vistes os meninos da pelada, ganhando ou perdendo, fazendo vaquinha para o refri? Sérgio Vaz já me dizia, e se o Estado não atrapalha, já ajuda. Deixe livre nossa poesia. Um ato de paz, nas palavras de Neruda. Maíra Oliveira. Essa ilustração, para quem não viu. O poema lembrou muito o episódio agora dos Estados Unidos, né? Porque eu estava vendo agora à tarde, inclusive, que esse senso comum e esse imaginário que causou todo esse episódio se repetiu, inclusive, enquanto o jornalista estava fazendo lá a matéria, um jornalista negro foi preso porque foi considerado suspeito. Então, por isso que a gente precisa ser incansável, né? Parar para dar aquela respirada, despertar a afetividade das pessoas, porque é isso aí que nutre a gente, duelar menos, brigar menos, perder menos tempo com duelos de vaidade, porque às vezes entre nós isso acontece, quando a gente elimina esse fantasma, a coisa fica mais fácil, né? A gente se torna aliados assim entre nós, e acho que isso é muito importante nesse processo de literatura e afetividade. Isso é algo muito importante. Eu não sei como essa disputa de espaços é muito, muito provocada pelo capitalismo, né? Por essa coisa de ser um único
ser o único preto a se destacar em alguma coisa, e a gente esquece que a gente é muito mais forte junto, né? E se apoiando. Você falou de poder estar aqui, falar da Malê, falar da Nandiala, falar da Pachamama, falar de outros editores, porque a gente precisa ocupar todos os espaços mesmo, juntos, sabe? Não é disputar o espaço um do outro, é nos fortalecermos para que esses espaços que nos foram negados sejam ocupados e estejamos aí para contar essas narrativas, para mudar o mundo através de pequenos gestos, né? E evitar que continuem nos apagando de tantas maneiras, né? E não precisa ser só pela literatura, a gente está falando muito de literatura porque é o nosso campo de atuação, né? É o nosso afeto, é onde está nosso afeto, mas eu estou olhando para a caneca da Dani Ribeiro, que é uma das poetas do Favela em Mim, é um Mulu, e está aqui, né, no cotidiano, você olha todo dia, isso é uma forma de né, combater esse apagamento, as coisas estampadas, você está vendo, lembrando, reforçando, de maneiras sutis que sejam, né, de todas as maneiras possíveis, porque os apagamentos não foram sutis, são violentos e continuam violentos até hoje, assim. As violências são tamanhas. E eu gosto do texto da Maíra porque ela faz muito isso, ela insere as coisas do cotidiano, mesmo que ela esteja falando. Porque é uma ilustração, as ilustrações do Cláudio são muito fortes, né? São críticas sociais muito intensas, essas 31 são do Favela, e ele tem. E aí, os textos provocados por essas ilustrações, nós convidamos os 19 poetas, e os poetas escreveram a partir das ilustrações. Então também são textos muito fortes, nem sempre suaves, né? São todos muito, muito belos, mas alguns muito mais dolorosos do que outros. Mas ela coloca essa coisa do cotidiano, né? Do comprar o pão, do acordo do aluguel, e são elementos da realidade que estão ali presentes para que a gente não se esqueça de que há uma humanidade, né, em todos os momentos. Essa humanidade que nos foi tirada, ela nos é roubada todos os dias, mas ela está ali. E ela é insistentemente reafirmada a partir desses pequenos gestos, né? E é uma Você coisa perguntou bacana. do tempo, tem meia hora ainda. É uma coisa bacana também a gente pensar como a literatura tem dado para nós, população negra, a possibilidade de falar do banal, no sentido que é o mais simples, né? Os nossos livros, né, dos autores negros, eles, de maneira geral, não têm trazido estruturas narrativas complexas. O que eles têm trazido é o que deveria ter sido simples sempre para nós e vem sendo dificultado, porque a gente tem aí essa fantasia de democracia racial, mas que interdita várias ações que a gente tenta fazer no dia a dia e que acabam ganhando espaço na literatura, muitas vezes para... A Marcela Gobatti também entrou aí, é uma autora do Vértice, que vão... Incrível. Na produção literária que a gente vai conseguir falar de assim, hoje eu acordei e estou com uma espinha no rosto. Mas isso é tão bobo. Mas em que momento a mulher negra vai poder falar também daquilo que parece tão bobo? Porque às vezes a gente não quer falar do grande tema, a gente não quer falar do grande amor, a gente não quer falar da grande dor, a gente só quer existir. Então a literatura também é esse espaço de permitir abordar aquilo que é singelo, aquilo que não é grandioso, mas aquilo que diz muito sobre você, sobre todos, ou sobre muitos que se parecem com você. E aí eu volto na Carolina Maria de Jesus. Ela escolheu falar do cotidiano dela. Na obra mais conhecida dela, que está fazendo 60 anos agora, que é o Quarto de Despejo, escolheu falar do cotidiano dela, que é uma coisa simples, que é o próprio cotidiano e o que existe ali, o exercício da escrita e as subjetividades, e a gente poder entender como era o cotidiano dessa mulher e de tantas outras, e como essa mulher tem algo muito dela, muito próprio, no seu modo de encarar o mundo e de descrever aquilo que ela vê numa situação cotidiana, banal, que é uma coisa muito típica do cronista, mas que ela vai fazer isso em pequenos textos, né, em pequenos framezinhos do cotidiano dela, que é parecido com o que a Maíra fez aí. Ela pegou um frame,
um recorte de alguma coisa simples que acontece, mas às vezes a gente quer mostrar que nesse simples tem muitos signos, né? Como o Daniel diz aqui, muitos signos, muitas coisas complexas. E aí eu lembrei até de uma coisa que eu estava conversando hoje com a Dani, que está aparecendo aí como Dan Coutinho, que esse inferno do presidente do país de vocês, ficar bebendo leite na live, ficar mandando recado, mensagem subliminar, porque vão buscar toda essa simbologia que foi usada como código para implementar esse genocídio, né? Essa roleta que não para de girar. Então, em algum momento se admitiu uma supremacia branca, e essa supremacia criou símbolos, signos, palavras, gestos, e eles voltam, e eles estão aí. Nós também, que estamos no movimento antirracista, sejamos nós brancos ou negros, precisamos também reconhecer que os signos existem, não só os signos que marcam a nossa violência e nos exterminam, mas os signos que marcam a nossa resistência. E aí... É a cultura e o que permanece, né? Um símbolo, quando eu escrevi sobre a defesa de doutorado da Conceição Evaristo, que eu já falei desse fato da gente ter compartilhado algumas disciplinas na pós, e o doutorado da Conceição foi muito difícil, ela precisou interromper uma primeira vez, e por problemas de saúde, ela teve um AVC, eu acho, e quando ela volta o tempo inteiro sendo questionada, será que dessa vez você termina? Como vai ser? Então, no dia da defesa dela, ela, assim, mineiramente, escolhe um 13 de maio. E ela faz. E por quê? E tem um signo ali, sabe? Ela não escolheu aleatoriamente. Isso é importante. Ela escolheu no 13 de maio. E aí eu, muito doida, saindo, fui trabalhar, fui para a UERJ para ir para lá depois. E eu porque queria comprar uma orquídea, porque eu sabia que quando eu entrasse na sala com a orquídea, ela ia entender o que eu estava dizendo, porque tinha um signo ali. Só que eu não encontrei essa orquídea, e nos lugares que eu passei não tinha orquídea, mas é disso que eu quero falar. A gente precisa ter o nosso símbolo que a gente leva no peito, no corpo, e que quando o outro vê esse signo na gente, ele se reconhece, ele não se sente sozinho. Eu sigo dizendo que a gente precisa, nesse momento de isolamento, descobrir os elementos que nos fazem isolados por uma contingência, mas, ao mesmo tempo, nos fazem ligados a toda uma coletividade que está caminhando com o mesmo propósito, no mesmo sentido. E acho que a troca de textos, a produção de textos, ajuda muito nesse sentido. E aí, só para fechar sobre isso... A Asa perguntou se você pode fazer um story depois com os livros que você indicou ao longo da live. Porque ela queria pegar as referências. Tá, eu não prometo. Vou tentar fazer logo hoje para não esquecer. Mas eu vou aproveitar para falar com o pessoal que ficou, que eu estou organizando um ciclo Conceição Evaristo, que serão 3 dias de 3 lives separadas, com 3 convidadas, e vai ser pelo site, pelo Instagram da Malê. E eu penso muito nessa encruzilhada aí para a gente fazer uma confluência boa, ouvindo 3 pessoas de áreas diferentes e que vão trazer as suas leituras de Conceição. E são 3 obras que eu tive possibilidade de estar, de uma certa forma, próxima. O Poemas de Recordação e Outros Movimentos, que eu fui ao lançamento, já mencionei aqui para vocês. O Insubmissas Lágrimas de Mulheres, que eu fiz a apresentação do lançamento da primeira edição, que foi pela Nandiala. E depois História de Leves Enganos e Parecenças, que a Conceição me convidou por causa desse texto, de um texto que eu escrevi no dia da defesa dela, e esse texto circulou por aí, foi publicado na revista Piauí, foi publicado em um monte de lugares e chegou na mão da Conceição e eu nem sabia. E aí
ela me convidou para fazer a orelha do livro, como diz ela, para iniciar o movimento de me tirar do armário. Então, foi um livro que eu li antes também das pessoas, porque ela mandou os textos antes e a gente teve algumas conversas. Então, esse ciclo, Conceição Evaristo, acho que é um ciclo muito para a gente se encontrar, para a gente entender os signos, né? E entender como essas obras têm sido importantes na vida das pessoas que têm lido. Não são obras que trazem uma importância só de você estar acessando uma escrita que é produzida com um apuro estético, com uma inventividade, com uma criatividade, mas são escritas propulsoras, né? As convidadas vão falar de coisas que foram proporcionadas a elas ou que foram criadas a partir do diálogo com a obra da Conceição. Assim como cada Já leitor tem data? vai ser 24, 25 e 26 de junho. Quarta, quinta e sexta. Maravilha. E a gente começa com poemas de recordação e outros movimentos. E aí eu vou trazer a Samira Ferreira, a cineasta. Esqueci agora. Dani, me ajuda aí. Esqueci o sobrenome a cineasta do Travessia. Vou trazer a Samira, depois vou trazer a Carmen Faustino, que é editora e escritora da Quebrada Paulista, né? Tá junto com as mulheres da periferia de São Paulo. E por último eu vou trazer a Maria Bethânia Pereira, que tem trabalhado em Submissas Lágrimas e que tem uma história super bacana, porque ela foi minha professora, é mais jovem que eu, mas foi minha professora, e quando ela foi ao lançamento do Insubmissas, ela comprou, e ela não tinha lido ainda a Conceição. E aí foi a primeira leitura e a coisa mexeu tanto que ela inscreveu em um congresso de brasilianistas e foi aprovada, e foi. E aí, um tempinho depois, ela inscreveu Safira Moreira, isso aí. E aí, depois, ela inscreveu no outro congresso na Holanda e também foi aprovada, e ela foi para lá, e são duas abordagens diferentes, e a gente concorda, conversando, né, eu e Bethânia, que essa é a obra que tem mais signos, é a obra que exige mais atenção do leitor. A própria Conceição fala que ela vem aprendendo a gostar mais da obra. Então, acho que a gente fechar com a Bethânia é porque ela vai trazer essa pegada um pouco mais teórica, e as duas anteriores a gente vai trocar um pouco também sobre a escrita, mas sobre as experiências. E aí eu espero que vocês já comecem a pensar na ideia de estar com a gente no ciclo e convidar pessoas, porque é nisso que eu acredito, né? A gente sabe que as lives são um campo de disputa grande, né? Muita coisa acontecendo, mas acho que quem tiver nesse ciclo vai ter muita coisa acontecendo durante o período de troca que a gente realizar na live. Vamos com certeza. Sim, sim. A gente, na hora que vai dar uma diminuída aqui no ritmo, né? A gente fez uma chamada de originais, então a gente quer poder se dedicar um pouco mais tempo a ler os originais para dar uma devolutiva legal para as pessoas que se inscreveram. Foram bastante, então esse ritmo de 2, 3 lives por semana a gente vai dar uma reduzida. Recomendamos a todos que assistam, porque com certeza eu já estou ansiosíssima por esse ciclo aí. Vou assistir com certeza. Não quero nem saber o que vai ter de compromisso de trabalho na semana, para tudo. Que no horário disso aí eu preciso estar disponível. E com certeza vai ser incrível. Queria te pedir para a gente tirar uma foto, Simone. Vou desativar aqui os comentários. Galera, segura aí um pouquinho sem comentários. Pra gente A minha luz não tá boa. Minha luz de emergência apagou, mas vamos tentar. E aí, galera, tiraram? Será que deu Agora, tempo? Eu consegui tirar aqui. Acho que agora podem soltar os coraçõezinhos. Ai, gente, se alguém tiver, então, alguma pergunta, a gente já segurou bastante vocês aqui. Acho que a troca
dar uma fortalecida grande aí no sentido que tem, a gente tá lendo, partilhando, tá incentivando escritas. Tem o Igor Gonçalves aí, também autor de livros infantis, já fez o primeiro, está preparando o próximo, e acho que é isso, a gente só combate epistemicídio produzindo conhecimento. E Uhum. um conhecimento que não está aí para anular o conhecimento de ninguém, não. Está aí só para acrescentar experiências e olhares que faltam. Fazendo isso, acho que todo mundo ganha. A Ana está perguntando aqui se eu já sei a hora. Está entre 18 e 19, Ana. Eu vou definir com uma das convidadas que eu acho que tem um impedimento com relação a um dos dois horários, e aí ficou de me dar a resposta. Mas ou 18 ou 19. Nos dias 24, 25 e 26. Débora, tem mais alguma pergunta? Maravilha. Não, vamos terminar com texto, poema? Vamos terminar com o quê? Vamos terminar com uma leitura, né? Falar com a Eliara, que perguntou. Então, Eliara, essa live, a gente ainda não definiu o horário, se 18 ou 19 horas, mas vai ser ou 18 ou 19, e as datas já estão definidas. Aí eu devo definir com essa convidada agora no fim de semana, amanhã, né, no caso, e devo estar com esse horário já definido no começo da semana e envio para a Malê produzir uma artezinha para a gente divulgar. Eu não sei se eles costumam divulgar muito antes, né, porque muitas vezes tem-se a opção de divulgar mais próximo, mas assim que estiver pronto, eu vou subir nas minhas redes, e aí quem quiser ajudar a propagar, partilhar com outras pessoas, é super bem-vindo. Sigam a Simone Rico, sempre tem coisas lindas. De vez em quando ela canta nos vídeos do IGTV, tira fotos poéticas, é a coisa mais incrível. Sigam a Simone Rico. Não fala de foto não, que tinha a Bárbara Kopp aí, foto, olha, foto é com ela. Essa arrebenta. Para provocar o Daniel, eu vou ler um dele do Favela. Aí eu não leio do Roleta, né? Que eu sei que ele tá aí querendo que a gente termine com poema, só de implicância eu vou terminar com dele. Mentira. É porque é muito bom mesmo. Chama Eu e O. Guarda em cada fio da barba grisalha um segredo. Pita, e com o movimento do peito insufla em silêncio a resistência. Ancestral das ciências, sabe da cura de males e medos. Conhecedor de sintomas e efeitos de tudo que o nosso povo acomete. E no negrume luzidio da sua pele se misturam as marcas da idade com as da luta secular por liberdade. Do fornilho, a fumaça do equilíbrio, de sincretismo, de tradição, não camufla nem entorpece a memória da dor da escravidão. Nem as políticas de encarceramento e genocídio desta geração e da anterior, e da anterior, e da anterior. Pita, e o que sai do fornilho espalha seu cheiro, desenhando no ar todos os segredos. Sua imagem apenas já é exemplo. Pita e guarda, taciturno como quem sabe que nem tudo passa, que nem tudo é tempo, e que silêncio nem sempre é omissão. Essa é a ilustração. Muito bom. E essa coisa do silêncio, né, do silenciamento, né, tem muito a ver com a discussão que o Boaventura faz, que a Sueli Carneiro faz também na tese dela, gente, que ela fala do epistemicídio, e a tese dela está online. Eu falei aqui em algum momento que eu fui chegar na Sueli como referência do epistemicídio, bem depois, e mais recentemente eu vi uma live da Rosane, lá em São Paulo, e nessa live ela falava muito da tese da Sueli, a tese está online. E a Sueli fala assim do epistemicídio na introdução da tese dela. O epistemicídio, que coloca em questão o lugar da educação na reprodução de poderes, saberes, subjetividades e sídios que o dispositivo de racionalidade, biopoder, produz. Então, sídios, feminicídios, epistemicídios e todos os sídios, né, que é a questão
do sufixo que eu falei para vocês. E aí o pessoal que está produzindo a sua escrita, que está fazendo as leituras, como a Mariane Dias, que está fazendo podcasts, né? Que é também uma forma da gente voltar para a oralidade. Eu também tenho trabalhado com podcasts, mas para falar das escritoras negras, porque acho que é isso também. Nesse momento há uma constante produção de epistemicídio quando você percebe que Conceição Evaristo está produzindo há tantas décadas e algumas pessoas vão tomar conhecimento da escrita dela agora, como se ela tivesse acabado de ser lançada, como se ela fosse uma novidade no mercado literário. E ela não é. O mercado literário é que resolveu olhar para ela recentemente, porque ela tem um público, né? Eu acho que se ela tivesse uma qualidade na escrita maravilhosa, mas se ela não movimentasse, não mobilizasse os leitores que ela mobiliza, essa indústria aí literária não estaria olhando para ela, né, da forma que olha. Então, o papel do leitor é muito importante para que esse epistemicídio deixe de acontecer ou que aconteça com uma intensidade menor. Esse autor que é lido, que tem alguém colocando o trabalho dele em circulação, como eu trouxe aqui a Daisy, o trabalho dela vai circular sempre que alguém pegar o trabalho dela e ler, né? A gente vai estar anulando o epistemicídio. Aqui eu vou ler para vocês um texto da Valesca, e Valesca Barbosa, que acho que ela é da Paraíba e mora em Brasília, e fez contato com a gente lá no Largo das Letras e perguntou se podia lançar o livro lá e participar da roda, e foi a Ana Malê, leu primeiro, recebeu o livro, leu, achou muito bom, e a gente colocou na roda e as pessoas que participaram acharam também muito bom, assim como o Daniel, que foi lido aqui, Daniel Brasil, os autores do Favela em Mim. A Valesca faz um trabalho com a linguagem que é muito interessante, né? Vai trabalhando esses signos aí da diáspora e esses signos também desse nosso universo feminino. E aí eu vou ler para vocês um poema que tem uma construção estética assim, né? Então ele parece imenso pela disposição na página, e aí a gente para pensar por que ela escolheu fazer assim. Então ela escolheu abrir espaço para quem não tem espaço, né? Escolheu abrir espaço para falar das mulheres que são invisibilizadas, porque ela resolveu falar de cada uma de uma forma, a partir da subjetividade de cada uma. O título é assim: São o que são. São livres, doidivanas, bailarinas, dançarinas, sacodem os braços, pedem socorro, agarram o abraço dos afogados, sufocam no abraço da jiboia, cabeludas, peladas, balançam, abrem as pernas, tantas vaginas, entregam-se, convidam-se, entrelaçam-nos, tortas, largadas, elásticas, ginastas, lançam-se ao chão e encostam-se nele, de raspão, dão piruetas, fazem estrela, grossas, finas, malhadas, ásperas, macias, dadas, safadas, brincalhonas que são, bruxas, anciãs, encarquilhadas ancas, pagãs, libertas, incertas, agudas, molhadas, meladas, tem rosto, corpo, pés e mãos, pernas torneadas, escancaradas, esperam pão, alimento para sua carne, tronco, coração. São mulheres, são feministas. Vieram do encantado essas árvores do cerrado. Que delícia! Valesca maravilhosa. E é isso, né? Na oficina eu sempre falo para os cursistas, né, que cada um precisa descobrir a sua nascente, né? Eu acho que escrita é técnica, sim, a técnica ajuda, mas escrita é muito subjetividade, né? É encontrar por onde você faz essa encantaria com as palavras, né?
vamos usar aqui o que o Simas tem usado e que eu acho que é uma coisa que o Lima Barreto já estava usando lá atrás, né, quando ele coloca na obra dele o valor desses outros saberes e desses outros recursos. Então, é dessa diversidade de encantarias, de receitas, de produzir escrita e provocar sensações com a disposição das palavras, com a escolha das palavras, com a construção da narrativa, é dessa diversidade que vem o encantamento que a literatura provoca na gente. E quando a gente fala de uma literatura negro-brasileira, a gente vai falar de um conjunto de obras que tem muita semelhança, mas do ponto de vista temático, muitas vezes a gente vai esbarrar em algumas repetições temáticas, mas ao falar de um mesmo tema que outra pessoa fala, a sua forma de falar vai trazer algo que é única, e esse algo único eu acho que é o que a gente busca, e eu acho que é o que o epistemicídio mata. O epistemicídio não quer o que é único, o epistemicídio quer o que cabe na forma, e para caber na forma você se transforma em alguém que é igual a muitos outros, e você vai ser preterido, porque essa igualdade ela não vai alcançar um aspecto que é o aspecto étnico. Então você vai escrever igual ao outro, mas vão preferir a escrita daquele outro, porque além de escrever assim, ele tem uma constituição física, histórica, que é aquela que é buscada. E você nunca vai chegar nessa constituição, porque você pode produzir a escrita igual, mas não pode ser igual. E a grande balela da colonização foi foi dizer que as pessoas podem ser iguais, porque a nossa maior riqueza é entender que a gente vai ser sempre diferente, e é essa diferença aí que coloca a gente no mundo em estado de encantamento. A gente se encantar por aquela pessoa, sei lá, pela perna torta que ela tem, por alguma coisa que só ela tem, né, pela forma que ela tem de se colocar no mundo e não caber na forma. Acho que isso que o epistemicídio existe para exterminar, e a gente está aí para azucrinar o epistemicídio, né? A gente está aí para existir. Pra não caber na forma. Me emocionei de novo, tô totalmente encantada. É isso, né? É para isso que a gente está aqui todo dia aí, em movimento. Obrigada. Sim, mãe. Se não for assim, não vale a pena, né? Se não for assim, eu tô vendo aí, ó, chegou a queridona da grafiteira Mor, da Amocril, chegou Wesley, Bárbara, e várias pessoas que chegaram, pessoas tão diferentes, de tantas áreas. Eu fico tão feliz, porque eu trabalho com o pessoal da fotografia, e trabalho com o pessoal da literatura, e trabalho com o pessoal do audiovisual, e sou a mesma e sou diferente também, né? Tem algo que se mantém nos diferentes espaços, tem algo de diferente que aflora em cada espaço, porque ali é o lugar de aflorar. Então, que a gente se encante da gente mesmo para saber dar o melhor que a gente pode dar em cada contexto. E aí eu acho que a gente está alimentando as várias ecologias, né? De que fala aí o... De que fala o... Boaventura, quando ele fala da ecologia dos saberes. E que as nossas multiplicidades possam, né, estar aí azucrinando o epistemicídio. E que possamos existir com todas as nossas multiplicidades. Aqui para a Sônia Rodrigues, Raiz Forte, né, lá do Espírito Santo, um coletivo que não está mais ativo lá, mas que me acolheu no momento em que eu fui lá apresentar o meu trabalho feito com o coletivo Mulheres de Pedra e também com Negras Fotografias, que a gente está agora com Negras Fotografias, que a Bárbara está aqui, participando de um edital, né, fomos aprovados no edital do Fundo Baobá, e a gente, assim que o isolamento acabar, a gente também vai ativar algumas encruzilhadas aí para que a gente possa se encontrar ao vivo e realizar algumas coisas que são viáveis, que são possíveis, né, Bárbara? Isso aí, estamos fortes, estamos juntos. Então aí na educação, estão aí na educação tentando nos derrubar, mas a gente é madeira que cupim não rói.
Bom, nesse Axé. segundo, gente, só agradecendo, enviando aquela vibração boa, aquela energia vital que não pode faltar, que ela jorre de cada um